Olá, gente, boa tarde. Então, vamos começar hoje mais um treinamento aqui pelo Centro de Estudos da Prefeitura de Nova Iguaçu, diretamente do Centro de Estudos da SEMAD. E, enfim, o treinamento de hoje vai ser da CADMAP, né? A avaliação dos servidores que estão em período de avaliação do estágio probatório. Como todos sabemos, durante esses 3 primeiros anos dos novos concursados, eles sofrem essa avaliação para que realmente a gente possa estar atualizando todas as informações, né, em relação às suas atribuições junto a cada um órgão onde ele esteja lotado. E, enfim, contamos com os avaliadores para que seja feita uma avaliação realmente que reflita o desempenho de cada um, para que a gente possa estar hoje fazendo com que esses novos servidores se encontrem, né, na nova administração, saibam quais são as suas atribuições e possam estar cada dia mais perseguindo a excelência na prestação dos serviços públicos aos usuários. É muito importante, né, destacar que essa avaliação ela tem que ser feita com bastante lisura, bastante transparência, justamente para que amanhã nós não tenhamos nenhum tipo de impugnação, né, dessas avaliações. Temos realmente ter um cuidado especial em relação a cada uma das pessoas que estão avaliando, eles têm que realmente são pessoas que têm que ter esse contato direto com o servidor e tem que fazer com que esse servidor se encontre, né, durante o exercício e ele consiga realmente saber a importância dele nessa nova engrenagem que ele está fazendo parte. Enfim, o Felipe, que é o nosso responsável aqui da Secretaria de Administração, vai assumir aqui o comando desse treinamento e eu espero que vocês possam estar aproveitando bastante dos ensinamentos, dos conhecimentos dele, toda a expertise que ele já adquiriu durante esse período que ele está aqui na administração. Aproveitem para fazer as perguntas que julgarem pertinentes, aproveitem para fazer todos as observações que realmente vocês precisam para durante todo esse período aí de avaliação vocês possam estar fazendo um serviço de excelência, um serviço com bastante transparência para que não haja nenhum tipo de divergência nas avaliações. Uma boa tarde, servidor, Prefeitura de Nova Iguaçu, boa tarde, avaliadores. Estamos começando nosso treinamento de avaliadores de estágio probatório. Nosso secretário aqui já deu a palavra, já resumiu bem como é que funciona. Para começar, quero me apresentar, sou Felipe França, sou servidor da Prefeitura efetivo de Nova Iguaçu desde 2012. Faço parte da CADSMAP, que é a Comissão de Avaliação de Desempenho de Servidor Municipal em Estágio Probatório. Faz parte dessa comissão eu, como membro representante de livre escolha, o Rafael de Oliveira Lima, nosso amigo representante escolhido pela SEMAD, representando a SEMAD, e o membro da CADSMAP, o terceiro representante dessa comissão, ele varia de acordo com a secretaria. No caso, cada secretaria tem o seu representante, tendo a educação o seu representante, a saúde, a secretaria de trânsito. O período de estágio probatório todo mundo sabe, começa nesses primeiros 3 anos em que o servidor efetivo é nomeado, ele começa a trabalhar. O estágio probatório começa, na verdade, não na nomeação, mas no efetivo exercício. Então, desde que ele começa a trabalhar, ele está sendo avaliado pelo prazo de 36 meses. E a gente está aqui para aprender, para conhecer a cronologia do estágio probatório, para a gente aprender o quanto é importante essa cronologia, a importância de você fazer a avaliação, o chefe imediato fazer essa avaliação dentro do prazo. A gente vai aprender aqui como preencher corretamente as avaliações, como o secretário aqui disse, né, as avaliações não estão mais em Excel. Inclusive, vale cedendo, a avaliação em Excel ela não vai ser mais aceita. A gente já disponibilizou o site pelo portal oficial da Prefeitura.
o novaiguacu.rj.gov.br. Então a gente vai identificar a importância da cronologia de fazer as avaliações em dia, como preencher corretamente, para que não haja problema nessa avaliação de estágio probatório, porque o estágio probatório é muito importante para a gente. Ela não tem essa comissão, o estágio probatório não tem caráter punitivo. A intenção do estágio probatório é a gente identificar como o servidor está chegando agora para trabalhar. A gente precisa identificar possíveis problemas de adaptação que o servidor esteja enfrentando. Às vezes o servidor nunca trabalhou na vida dele, ou então veio do CLT, do sistema privado, e chega aqui no sistema público, é parecido, mas é diferente. Então pode ter algum problema de adaptação. O estágio probatório está aqui justamente para identificar esse problema. O chefe imediato diz ali, né, ele tem uma percepção melhor, ele vai dizer isso para a gente através do formulário, que é um documento oficial da prefeitura, isso é muito importante. E em cima desse documento, a gente vai poder identificar o que o servidor pode estar passando, em cima ali dos quesitos que a gente vai analisar depois, né, se é um problema de assiduidade, de iniciativa, de produtividade. Identificando esse problema através das avaliações, a gente pode adaptar o servidor, seja por uma transferência, seja por uma questão adaptativa na escola ou o setor que ele trabalhar. E isso vai ajudar a gente. A avaliação de estágio probatório ela é de suma importância para a gente identificar e melhorar o desempenho do servidor. O decreto, como vocês estão vendo aí na tela, é o 7.906. Ele foi publicado, é regulamentação, lá tem todo o procedimento, passo a passo, o que pode, o que não pode, ao servidor em estágio probatório. Lá tudo que vocês precisam saber está lá. Essa opção aí embaixo do decreto 10.307 foi uma atualização que teve em 2014, referente a alguns afastamentos e licenças, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Vamos lá, começando com o passo mais importante: quem avalia o servidor em estágio probatório? É com vocês que eu estou falando. Claro que essa live é para todo mundo, para todo servidor. É importante também que o servidor avaliado assista a isso, que ele tenha ciência de todo esse procedimento, até para ele poder questionar o chefe imediato, saber do seu procedimento, como ele é avaliado, ele precisa entender desse procedimento. Bem, isso é muito importante. Então, não só o chefe imediato, mas qualquer servidor, se faz muito importante saber dessas informações. Então, o chefe imediato é autoexplicativo, né? O servidor, o chefe do servidor que faz a avaliação, que está ali no dia a dia com o servidor. Essa é algo intuitivo, é algo primordial, porque lembrando que a comissão ela não avalia, a comissão ela faz o controle das avaliações. Nós recebemos essas informações através dos formulários e a gente simplesmente faz o controle. A gente verifica ali quem passou, quem não passou, quem está com a nota ruim para poder agir. Mas quem aprova ou reprova é o chefe imediato. É o servidor que está trabalhando ali com você, que tem suas designações. Esse servidor que aprova, que reprova, ele que coloca a nota, ele que preenche essas avaliações, assina e manda para a gente. Nós da CADISMEP, da comissão, só fazemos o controle. Assim como o representante de cada secretaria, ele faz apenas esse canal da secretaria com a gente. Mas o papel da comissão é fazer o controle e o chefe imediato é quem de fato faz a avaliação de estágio probatório. Ainda sobre o chefe imediato. O que acontece em caso de afastamento do meu chefe imediato? Estou trabalhando, meu chefe ficou doente, ou a minha chefe entrou em licença maternidade, ou coisa do tipo. Nesse caso, quem responde diretamente é o chefe substituto. Quem estiver no lugar dele assumindo esse papel de chefe por enquanto é a pessoa que vai fazer a sua avaliação do servidor em estágio probatório. Em caso de ausência, o chefe se afastou e por algum motivo não foi colocado ninguém no lugar dele, por motivo do setor e tal. Quem avalia esse servidor é o chefe imediato acima. Por exemplo, vamos dar um exemplo da escola. O chefe imediato do professor é o diretor da escola. Em caso de ausência do diretor geral, pode ser o diretor adjunto, mas também pode ser um representante acima, alguém da CEMED pode fazer essa avaliação. No caso da saúde, você tem o chefe do setor ali do hospital, da clínica, o representante ali do setor. Em caso de
afastamento desse servidor, o diretor da clínica pode assinar tranquilamente. Geralmente o chefe é o diretor da clínica, mas é sempre alguém acima pode fazer essa avaliação. Então, em caso de afastamento do servidor, por algum motivo ali, por férias ou coisa do tipo, o chefe imediato não esteja presente, o superior hierárquico acima pode fazer essa avaliação. Agora, em afastamentos definitivos do chefe imediato, como é que eu vou fazer? Acontece muito, o diretor da minha escola atrasou um pouquinho as avaliações e acabou que ela não fez avaliações e ela aposentou. Quem vai fazer essa avaliação? O diretor novo? Outra pessoa? A secretária? Quem vai fazer essa avaliação vai ser o novo chefe imediato, o novo diretor que assume a escola, por exemplo, ou o diretor do hospital. Vai ser o novo chefe imediato. Aí esbarramos em um problema constante que é: mas esse servidor não é da minha época. Eu era chefe, eu não era chefe nessa época. Como é que eu vou fazer essa avaliação? Essa avaliação, o novo chefe imediato, ele tem a obrigação de fazer, ele tem essa responsabilidade, mas como ele vai fazer essa avaliação, ele pode apresentar, lógico que na atuação atual do servidor, mas a época que não for referente a ele, ele pode juntar documentos como folha de ponto, registro de funcionários, registro de reclamação. Ele vai pegar informações funcionais desse servidor e vai fazer a avaliação. Vocês vão reparar na tela que tem lá na avaliação tem uma área que é informações complementares. Nessas informações complementares vocês vão ver muito essa janela, por quê? Essas informações complementares é um setor muito importante que você vai colocar coisas que você não consegue colocar em outras áreas das avaliações. Mas o servidor não é da minha época. Como é que eu vou avaliar esse servidor? Você vai ver os registros funcionais de servidor, folha de ponto, como eu falei, frequência, registro de reclamação, e você vai avaliar com base nesses registros. Se não tem nada que desabone o servidor, é claro que você vai entrar em contato com outros servidores, com outros chefes ali que estiverem no setor, e você vai perguntar acerca do trabalho daquele servidor, se ele tem um bom horário, se ele tem a iniciativa, a produtividade. E em cima dessas informações você pode, sem problema nenhum, fazer uma atualização, uma avaliação recente e você só vai colocar essa observação, principalmente usando a parte de informações complementares. Você vai colocar que, olha, esse servidor ele não é da minha época, ele está aqui desde antes de eu assumir o cargo, mas de acordo com as informações funcionais dele, não tem nada que desabone e a nota dele está positiva e você vai poder avaliar esse servidor sem problema nenhum. Então, muito importante essa informação, só uma dúvida constante que tem. O chefe imediato da época foi exonerado, porque ele devia ser um cargo de comissão, ou então aposentou, ou coisa do tipo. Essa função continua cabendo ao chefe imediato atual, ela vai para esse chefe imediato atual, é de responsabilidade dele, e você pode fazer dessa forma, anotando ali informações complementares. Sobre a duração de estágio probatório, a parte cronológica do estágio probatório. O estágio probatório ele tem a duração de 36 meses a partir da data de efetivo exercício, de quando o servidor começou a trabalhar, e não da data da nomeação. É a partir do efetivo exercício. A diferença não é muito grande, né? Porque da nomeação até o efetivo exercício temos 30 dias. E uma dúvida frequente também é que no nosso estatuto dos servidores de Nova Iguaçu consta o estágio probatório de 24 meses, mas aquela data ali ela não conta porque, de acordo com a nossa Constituição, o período de estágio probatório ele é de 3 anos de efetivo exercício. No artigo 41 está lá. São estágios após 3 anos de efetivo exercício. Então, como o nosso estatuto ele não pode passar por cima da Constituição Federal, fica atualizado aí. No próprio regulamento de estágio probatório, a informação já está atualizada. O período de estágio probatório ele é de 36 meses a partir do efetivo exercício. É muito importante a gente ressaltar a questão do cargo em comissão e função gratificada. Ele é um dos temas, uma das partes que faz alteração nesse período de 36 meses. Como assim? O servidor em estágio probatório nomeado a estágio probatório, a carga em comissão ou função gratificada, ele vai ter seu estágio probatório suspenso até a data de exoneração. O que acontece? Você é professor. Você foi nomeado a algum cargo que não tenha nada a ver com as suas funções de professor. Você foi nomeado secretário municipal. É um cargo totalmente administrativo, ele não tem nada a ver com o cargo de professor. Esse período ele vai ficar suspenso. Esse período ele vai entrar numa carência que você vai ter que cumprir depois. Você começou o seu efetivo exercício, começa o estágio probatório, e com um ano você
foi para um cargo comissão ou função gratificada que não tenha nada a ver com seu cargo efetivo, com seu cargo original. Esse período vai ficar suspenso. Se você trabalhou como um ano nesse cargo, nessa função, esse período vai ficar suspenso. Quando você retornar ao seu cargo original, você vai trabalhar mais 2 anos em cima disso para completar os 3 anos no seu cargo original. Isso é muito importante ressaltar. Dentro dessa cronologia, a gente vai ressaltar aqui tanto o cargo e comissão, quanto os afastamentos de licença, que a gente vai entrar logo depois. Mas quanto ao cargo e comissão e função gratificada, o estágio probatório ele fica suspenso até que você retorne ao seu cargo original. Salvo o caso em que for compatível. Um dos cargos compatíveis mais conhecidos é o de professor e diretor-geral. O servidor entra como professor e é nomeado como diretor-geral. Esse cargo é compatível. Como é que a gente sabe quais cargos compatíveis? A gente tem aqui um controle nosso, a gente entra em contato com a secretaria e a parte especializada da secretaria que informa pra gente que tal cargo é compatível com o cargo original e a gente faz essa consulta diretamente com a secretaria para saber se ele é compatível ou não. Então, mas geralmente a gente já tem os de praxe já que, por exemplo, o professor e o diretor-geral. Esse cargo ele é compatível, o estágio probatório dele vai continuar normalmente, ele como diretor-geral. Ele será avaliado por um cargo acima, salvo engano, acho que é o próprio secretário de educação, que faz a avaliação desse diretor. Então, o estágio dele conta normalmente, não há suspensão. Só há suspensão caso o cargo em comissão ou a função gratificada, ela não tenha nada a ver, ela seja incompatível com o seu cargo de origem, com as atribuições do cargo de origem. Outro afastamento que pode suspender a avaliação de estágio probatório, o período de estágio probatório. Lá no decreto vocês podem ver que tem uma listagem atualizada. O decreto antigo tinha algumas diferenças ali, muitas coisas o servidor em estágio probatório não podia usufruir, mas a atualização de 2014 mudou isso e a listagem é essa. A listagem é densa, tá, gente? Acho que dá para enxergar direitinho aí. Temos licença para tratamento das provas de saúde, gestante, paternidade, enfim, todas essas licenças que estão listadas aí, elas são previstas, ou seja, o servidor em estágio probatório pode usufruir dessas licenças, contanto, o seu período de estágio probatório vai ficar suspenso. Né? Estou em estágio probatório, eu tenho direito à licença paternidade? Sim, você tem direito. A licença paternidade hoje ela é de 30 dias, e esse período de 30 dias ele vai ficar suspenso. Então, o seu período de estágio probatório de 3 anos, com a licença paternidade, ele vai para 3 anos e 1 mês. Porque você vai ter que cumprir essa carência de 1 mês. Ainda de acordo com o decreto, agora são os afastamentos não previstos. Esse é o único. Ele é vedado. O servidor estágio probatório não pode tirar a licença para tratar de assuntos particulares. Ele pode até para acompanhar cônjuge, que também é uma licença em vencimento, mas é uma finalidade ali diferente. Né? Em caso de transferência do seu cônjuge ou companheiro, você pode acompanhá-lo sem ter a remuneração aqui da prefeitura, e ele é permitido em estágio probatório. Agora, a licença para tratar de assuntos particulares, ela tem regulamento próprio e ela é vedada em estágio probatório. Em estágio probatório, o servidor não tem como tirar. E está aí nossas informações complementares novamente. Eu vou frisar muito essas informações complementares, que ela é para ser usada dessa forma. As informações complementares, vocês vão informar qualquer tipo de afastamento que houver, vocês vão informar em informações complementares. Ah, mas por que essa avaliação aqui ela é diferente? Ela tem uma outra data, ela foge ali do cronograma que a gente vai apresentar depois, a gente vai explicar como é que é feito o cronograma das avaliações. Por que ela foge desse cronograma? Ah, porque ela teve a licença tal, tal, tal. Ela teve um BIM de licença maternidade. Você pode anexar esse BIM junto à avaliação, para a gente ter essa informação aqui. E você vai preencher ali as informações complementares, as informações pertinentes a afastamento, qualquer outra coisa ali, qualquer exceção que houver, você vai explicar ali em informações complementares. Então vamos à parte de formulários de avaliação. Ele é muito importante, cara. O formulário é o documento oficial, onde a gente informa, a gente descreve ali, desprova a eficiência e eficácia do servidor. Então ele é um documento muito importante, é em cima dele que temos todos os requisitos, todas as informações pertinentes à aprovação ou reprovação do servidor. Essa avaliação aqui, ela tem essa importância e a gente vai explicar agora a cronologia das avaliações. Para você, chefe imediato, a primeira avaliação do seu servidor no estágio probatório, somente a primeira, ela é formalizada com 4 meses de efetivo exercício. Só a primeira. Você vai contar da data de
exercício, de efetivo exercício do servidor, e após 4 meses você vai ter a primeira avaliação. Depois da primeira avaliação, a avaliação ela segue trimestralmente. A primeira você vai fazer com 4 meses, depois disso ela vai ser de 3 em 3 meses, até chegar à 10ª avaliação. De acordo com o nosso decreto, a avaliação ela vai até o 31º mês. O entendimento que há aqui desse 31º mês ao 36º, onde realmente o servidor é efetivado, é justamente para a gente coletar essas informações, a gente abrir o processo administrativo, a gente averiguar com todas as situações referente a tempo do servidor, a gente analisar as notas direitinho, para a gente formalizar a aprovação dele. Então, o período de avaliação dele mesmo é até o 31º mês. Então, a primeira avaliação bate certinho 10 avaliações, a primeira avaliação com 4 meses de efetivo exercício, a de segunda em diante é trimestral. Aqui eu trouxe um exemplo prático, cronologia, que é, vamos dar um exemplo aqui, o servidor entrou dia 1º de janeiro de 2020, uma data bem fácil para a gente poder pegar direitinho a data das avaliações. 1º de janeiro de 2020. A primeira avaliação ela vai ser 4 meses após isso, ou seja, 1º de maio de 2020. Você vai contar ali janeiro, fevereiro, março, abril. Então, em 1º de maio, no finalzinho de abril, vai ser a primeira avaliação. Depois disso, você vai adicionar mais 3 meses, e de maio até agosto. Em agosto vai ser a segunda avaliação, depois mais 3 meses, mais 3 meses, mais 3 meses, até a 10ª avaliação. Então, a gente tem que totalizar 10 avaliações de servidor. E o período cronológico é esse. As avaliações de estágio probatório, ela tem 5 quesitos, cada um com seu peso, informado aí na tela. São assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Cada quesito tem sua quantidade de perguntas ali, em que você vai responder, e daqui a pouco a gente vai ver um exemplo prático. Cada quesito tem suas perguntas, a gente responde, e aparece o percentual informando. Então você, servidor, chefe imediato, procure responder com a máxima honestidade possível, para a gente ter uma nota absoluta. Isso foi calculado com peso dentro da importância do serviço público. O peso diferencia ali o que é mais importante e o que não é. Então isso foi calculado para você responder com honestidade, para a gente entender o real desempenho do servidor em estágio probatório. Isso aqui é um dos quesitos da avaliação de estágio probatório, é o quesito assiduidade. Quando você entrar na avaliação, você vai ver aí uma quantidade. Esse quesito de assiduidade ele só tem 4 perguntas, e em cada pergunta você tem o seu nível de satisfação conforme aquela pergunta, né? Por exemplo, a 1 tem presença permanente no local de trabalho, evidenciando a identificação com o trabalho e com a instituição. Então você vai dizer ali, ó, o 1 para um nível muito baixo, o 3 para uma quase satisfação ali daquele desempenho, o 5 quando ele está satisfeito, e o 7 quando ele extrapola o desempenho referente a essa pergunta. Então, cada quesito, ele ele tem seu percentual próprio, ele tem suas perguntas. Então, são 5 quesitos. Dá uma certa quantidade de perguntas ali. Passa para o próximo ali que eu consigo explicar melhor. Esses níveis aí das alternativas, aí a gente pode verificar a pontuação. O nível 1 é quando o desempenho está muito abaixo do desejado para o cargo. Então, em cada pergunta ali, em cada quesito, você vai informar para a gente se o desempenho dele está muito abaixo naquele quesito. O 3 é se ele se aproxima do cargo do nível desejado. O 5 é se ele atende a expectativa. Se ele está ali, atende a expectativa, está tudo ok, é o 5. Agora, se você quiser dar uma bonificação para esse servidor, se você acha que ele é espetacular, se ele é muito acima da média, se ele está fazendo aquilo como referência, você escolhe a nota 7, quando o desempenho supera a exigência do seu cargo. Gente, o site está aí na tela. Esse é o novo formulário de desempenho de servidor em estágio probatório. Ele substitui a planilha Excel que a gente usava antes. Agora, o preenchimento ele é feito por aí. Eu vou explicar, passar um resumo aqui. Vamos dar uma passada por esse site. Show. Ali, gente, no preenchimento, já vamos começar pelo dado de identificação do servidor, né? Que é o servidor avaliado. A matrícula é importante. Tem uma observação ali, apenas os 6 dígitos sem o prefixo. Desconsidera o 13 barra, desconsidera essa parte. Coloca só os 6 dígitos do meio. Você vai reparar que ao colocar esses 6 dígitos, você vai puxar as informações automaticamente. Então, você viu que a gente preencheu só com a matrícula, e o nosso sistema já puxou todos os dados ali do cabeçalho referente ao servidor. Você vê que o nome e o cargo eles são imutáveis, né? Ela entrou ali como orientador pedagógico 3. Esse cargo ele não muda, então não tem como fazer a alteração desse dado na avaliação. Mas pode acontecer, por exemplo, do servidor mudar de secretaria.
mesmo em estágio probatório, isso pode acontecer. Caso haja uma mudança de secretaria, você pode informar ali, você pode fazer a troca. Clique, pode informar. Caso não tenha, o servidor não esteja na secretaria indicada, você manda uma mensagem para a gente que a gente faz a atualização no sistema. É porque a gente identificou que apenas essas secretarias têm servidores em estágio probatório. Quanto à lotação, a mesma coisa. Caso aconteça uma alteração de lotação e a gente ainda não atualizou aqui no nosso sistema de RH, você pode ali apagar e informar a lotação correta do servidor em estágio probatório. Então, a data de entrada de exercício é a mesma coisa. Ela vai puxar ali automaticamente a data que a gente tem aqui, a data informada na frequência, mas caso essa data esteja errada, você pode atualizar ali, mas é muito importante que você mande essa informação na frequência, mande um ofício aqui para a gente atualizar a data de efetivo exercício para ficar registrado no histórico funcional do servidor. Então, e essa data de entrada em exercício é importante porque quando você selecionar o número da avaliação do servidor, a data ali da avaliação ela vai mudar automaticamente. Ou seja, muda aí para mim a avaliação isso, lá embaixo, Ali você tem de a 1 a 10 a primeira a décima avaliação. Pode colocar, caramba, coloca a oitava e a sétima. A oitava. A data da avaliação que vai aparecer ali, ela já é calculada naquela cronologia que a gente conversou. Ela vai calcular o primeiro mês com 4 meses de efetivo exercício e da segunda em diante de 3 em 3 meses. Então esse cálculo aqui já é automático. Se a servidora começou dia 21 de agosto de 2024, a oitava avaliação dela, por essa cronologia, vai ser em 21 de setembro de 2026. Aí vai ter as exceções. Por exemplo, mas o servidor que eu estou avaliando, ele ficou um tempo afastado e como é que eu vou... obrigado. Ele vai ficar um tempo afastado e como é que eu vou fazer essa avaliação? Se ele ficar alguns meses afastado. Então você tem aqui, por exemplo, aqui você vê que tem 4 meses de avaliação. Mas a servidora ficou um tempo doente, 5 meses afastada. Como é que eu vou registrar isso? Você vai vir aqui, ao invés de escolher entre as 10, você vai botar outro, porque aqui vai liberar o campo para você editar o período de estágio probatório. Então, o período de estágio probatório, a data da avaliação, perdão. Você escolhendo outro, você pode mudar a data da avaliação. Então, você vai fazer o cálculo de suspensão aqui. Você vai adicionar 5 meses, 6 meses, de acordo com o afastamento do servidor. E você vai conseguir editar essa data aqui e botar a data correspondente. Entendeu? Então, fica bem mais fácil que no Excel, que antes você tinha que colocar, fazer o cálculo de tudo. Aqui ele já tem a data automática. Só nesse lance de qualquer alteração que tenha, qualquer afastamento que tenha, esse cálculo tem que ser feito manual. E aqui colocando na opção outro, você seleciona a data da avaliação. Então, continuando aqui com os nossos níveis, aqui explica o comentado aqui anteriormente, os níveis de atribuição 1, 3, 5 e 7, que a gente já falou. Aqui, nas perguntas, você tem as alternativas e você vai poder selecionar aqui as notas. Você vai clicar e quando você clica em uma, some a outra, tem as alternativas aqui certinho. Vai fazendo o cálculo do percentual aqui automaticamente. Então você vai poder preencher aqui facilmente seguindo as perguntas e tudo mais. Vai preencher todos os requisitos. Aqui a nossa famosa seção de informações complementares, onde você vai colocar aqui qualquer tipo de afastamento, qualquer problema que você tenha, qualquer observação referente ao período do servidor. Pode ser anotado assim como as sugestões aqui para aperfeiçoamento da avaliação. Preenchido todas as notas, aqui a gente vai ter a nossa tabela de pontuação, que ela é preenchida automaticamente de acordo com quando a gente clica nas perguntas. Aqui você vê que a gente só clicou em dois setores ali, que é a assiduidade e disciplina, que ele já está fazendo o cálculo. Temos só 27%, não preencheu tudo ainda. Quando você coloca aqui, deixa eu colocar o número de uma avaliação. Coloquei a primeira avaliação, a data. Essa data ela já é preenchida automaticamente aqui. Ela diz que é a primeira avaliação, assim como a gente preencheu, a data está aqui, e o servidor é considerado apto ou inapto. Isso aqui ele vai variar de acordo com o percentual do servidor. Vamos preencher o resto aqui para a gente ter uma noção. A avaliação aqui, vocês veem que o resultado ele passou de 70%, a avaliação mudou para apto ou apto com restrições. O servidor é considerado apto, mas para que serve esse apto com restrições? Caso o servidor tenha atingido o percentual acima da média, o percentual de 70%, mas ele tem alguma observação. Olha, o servidor ele alcançou, mas ele precisa melhorar a assiduidade dele, cara. Ele chega bastante atrasado, é uma observação que me incomoda, eu queria que ele mudasse. Você vai colocar aqui, apto, ele foi apto, mas ele tem suas restrições. E onde você vai informar essas restrições?
lá nas informações complementares. Você vai explicar lá as alterações, as informações referentes a essas restrições e isso vai ficar registrado no arquivo funcional dele. Então, eu vou só fazer uma observação aqui. Ó. Quando você preenche tudo, as informações sobre o servidor, as informações complementares aqui, você vai tentar gerar a avaliação. Repare que aqui eu deixei em branco propositalmente, porque ele vai, ao tentar gerar a avaliação, ele vai dizer aqui que existe um item pendente, e esse item pendente ele vai ficar marcado aqui em vermelho. Então, qualquer zona em branco que você deixar de preencher, ele não vai deixar você preencher, ele vai dizer que está incompleto, ele vai travar aqui, vai ficar em vermelho e você não vai conseguir preencher. Então, só depois aqui que você preencher todos os critérios, você vai lá você vai preencher aqui o nome do chefe imediato. Então, esses aqui são os dados do chefe imediato, seus dados como avaliador. Você vai preencher com o nome, matrícula e cargo e vai gerar a avaliação. Então, aqui, ao gerar a avaliação, isso aqui tudo está aparecendo, né? Ah, tá. Beleza. Esse aqui vai ser o layout de impressão que vai aparecer para vocês. Lembrando aqui, ó, o nome, o nome, a matrícula aqui em cima, todo os quesitos, todos preenchidos corretamente. E aqui atrás vai estar os dados aqui da chefia imediata, o apto com restrições, enfim, vai estar todo o resumo da avaliação aqui. Então, uma boa observação. Seus dados estarão aqui, já vale como carimbo, mas se você quiser carimbar não tem problema. A data do preenchimento das avaliações. Então, as avaliações, para elas estarem corretamente assinadas, elas têm que ter esse preenchimento correto aqui. No final da avaliação, para você atestar essa avaliação, o chefe imediato tem que assinar essa parte aqui. Essa aqui ela é específica para o chefe imediato. Você assinou a avaliação aqui, você vai apresentar essa avaliação para o seu servidor avaliado. O servidor avaliado ele vai tomar ciência aqui da avaliação e ele vai dizer se ele concorda ou se ele discorda. Concordando ou discordando, se ele quiser justificar, ele tem esse espaço aqui. Caso a justificativa dele seja muito grande, ele precisa colocar mais informações, pode anexar uma folha, uma defesa, uma folha escrita, anexar junto à avaliação grampeada e mandar aqui para a gente que vai ser analisada. Ele vai datar aqui, a data que ele tomou ciência, vai assinar e a avaliação vai continuar. Então, qual é o trâmite correto da avaliação? O chefe imediato assina a avaliação, manda para o servidor para ele tomar ciência. Depois, essa avaliação ele vai para o RH da secretaria. E a gente tem o representante da pasta e a gente tem o representante aqui da Cadismap na secretaria. No caso aqui da CEMED, é o Alan Pimenta. Eu vou até alterar aqui em cima, de acordo com a secretaria que é preenchida aqui em cima. Quando você muda a secretaria, muda também o representante e o secretário. Então, quando você vai gerar a avaliação, você tem aqui, ó, mudou tanto o secretário quanto o representante da Cadismap na secretaria. Esse é da assistência social. Então, esse é o preenchimento do formulário. Então, o trâmite da avaliação é esse. O chefe imediato, ele assina a avaliação, apresenta ao servidor, o servidor toma ciência dessa avaliação e depois essa avaliação vai para o RH, onde ele vai ser assinado pelo representante, pela secretária, o secretário, e ele vai finalmente chegar aqui na nossa comissão, onde a gente vai registrar em planilha e essa nota vai estar registrada na nossa comissão, ela vai estar efetivamente validada. Sobre o percentual de aprovação. Lá na avaliação, como vocês viram, você vai preencher os dados sobre os quesitos e vai gerar o percentual. Qual é o percentual necessário para aprovação? Com exceção da primeira avaliação, assim como a questão da cronologia, que ela tem 4 meses, e a segunda em diante ela é de 3 meses, a primeira também tem uma nota diferente. A primeira ela é de 50%. A primeira avaliação, para ser aprovada, ela precisa só de 50%. Da segunda em diante, o percentual de aprovação é de 70%. Salvo só a primeira. Então, para ser considerado apto, a gente tem que ter as avaliações aí sendo a primeira com 50%, da segunda em diante de 70%. É uma média de avaliação? Não, não é. Não é. A gente pega as 10 avaliações e qual a situação que faz o servidor ser reprovado em estágio probatório? O servidor ele é considerado inapto no estágio probatório quando ele tem 3 avaliações consecutivas abaixo da média, ou seja, abaixo de 70% ali da segunda em diante. Ou 5 alternadas, né? Se ela teve a avaliação 2, 3, 8, 9, 10, sendo alternadas as avaliações ali, o servidor é considerado inapto em estágio probatório.
Sendo o servidor inapto em estágio probatório, como é que funciona? Lembrando que para ser considerado inapto são 3 avaliações consecutivas ou 5 interpoladas. Sendo o servidor tendo essas avaliações, no final de tudo, ela vai ter. Passa aí, por favor. Chegando nas 10 avaliações para a gente aqui, quando a gente terminar o período, como é que a comissão vai atuar? Todas com a média percentual acima do desejado ali, acima de 70%, né, da segunda em diante. O servidor ele é considerado apto, então o que eu devo fazer? Nada, é só aguardar que a comissão aqui vai fazer todo o procedimento, vai fazer todo o processo de estágio probatório, vamos pegar essas informações, vamos verificar a questão de tempo, se não houve afastamento e tudo mais, porque se houve alguma suspensão, a gente vai. Se houver alguma suspensão, a gente vai suspender esse período vai ser cumprido lá na frente. Né? E se o servidor for inabilitado em estágio probatório, o que vai acontecer? Ele vai passar por um processo administrativo. Ele não vai ser reprovado de cara. Ah, o servidor chegou com as 3 avaliações consecutivas insuficientes, ele está reprovado. Não. Ele vai passar por um processo administrativo e onde vai ser averiguado, ele vai ser garantido ampla defesa e contraditório. Nesse processo administrativo, a gente vai convocar o servidor aqui, a gente vai perguntar para ele o que aconteceu, ele vai apresentar uma defesa escrita, a gente vai conversar com ele, claro. A gente vai conversar com funcionários próximos a ele, para a gente entender sobre esse desempenho ruim do servidor. E por fim, a gente vai conversar com o chefe imediato dele. Por que a gente chama todo mundo para isso? A gente vai primeiro confirmar se o desempenho dele está daquele jeito, porque ali acontece muito, pode acontecer de um ruído ali da avaliação, a avaliação pode estar comprometida com aquele servidor em estágio probatório, porque ela pode ter alguma animosidade com o chefe, ela pode ter alguma implicância ali, ou o servidor, a gente pode identificar dentro da avaliação, se a avaliação estiver certinha, de repente a gente pode identificar que houve um problema de adaptação do servidor com a localidade, a escola fica muito longe, não conseguiu uma escola mais perto, pode ter uma questão de como o horário de trabalho ali funciona, enfim, dentro da avaliação a gente vai identificar esses problemas, né, e identificando esses problemas a gente vai conseguir atuar numa melhor adaptação do servidor. Então não é porque ele teve as 3 avaliações suficientes que a gente vai reprovar de cara. A gente vai fazer toda essa averiguação, a gente vai abrir esse processo administrativo, a gente vai averiguar todas essas situações, serão analisadas para a gente verificar se a gente pode fazer uma alteração ali no serviço do servidor, para que isso possa ser corrigido e o servidor possa no final ser considerado apto. Então, assim, pode ficar tranquilo que tendo as 3 avaliações ou 5 alternadas insuficientes, não é exonerado de cara. É feito uma investigação ali, um processo administrativo para a gente averiguar esse desempenho ruim do servidor. E a gente vai fazer de tudo para que possa ser, no final, o servidor possa ser habilitado e que ele melhore o desempenho dele seja habilitado como servidor efetivo. Né? Caso contrário, infelizmente, se o servidor não se adaptar a nenhuma forma, o servidor ele vai ser exonerado ex officio, ele vai ser considerado inabilitado para aquele cargo e ele vai ser exonerado. Mas tudo isso depois de toda a ampla defesa e contraditório, todo o direito dele de servidor. Sobre a responsabilidade, bem, gente, estamos na reta final. Aqui só quero ressaltar com vocês os cuidados ao preenchimento dos formulários de estágio probatório. É de suma importância que não tenha rasura, agora com o nosso sistema de avaliação de estágio probatório está muito mais fácil o preenchimento, a questão das datas, a questão da data de começo, a data da avaliação, a lotação, o cargo do servidor, está tudo identificado certinho, o nome puxa direitinho, então, de qualquer forma, antes de preencher, leia atentamente os níveis, os critérios, respondam com a máxima sinceridade possível para a gente ter ali o valor traduzido em avaliação ali do desempenho do servidor em estágio probatório. O formulário não pode conter rasuras, né? Se necessário, lembra, é muito importante as informações complementares. Qualquer dúvida, qualquer questão que ela não possa ser colocada dentro do formulário ali nas perguntas, qualquer observação sobre afastamento ou o que for, usar as informações complementares para poder comunicar. Se precisar colocar qualquer documento a mais, pode imprimir esse documento, grampear junto à avaliação e mandar aqui para a gente. É muito importante que esse documento fique ali anexado para a gente poder ter respaldo de qualquer coisa, a gente entender como é que foi feita aquela avaliação, se caso tenha sido mas esse servidor não era da minha época. Então a gente vai saber ali, de acordo com a nomeação, ou que a informação que você colocar ali, a forma que ele foi avaliado. É muito importante a gente ter essas informações. É muito importante datar e assinar o formulário. Lembrando que a gente não vai aceitar, gente. Se o formulário chegar sem assinatura do responsável do chefe imediato, gente, é um documento. Um documento ele precisa ser validado através de assinatura. O chefe imediato ele vai ali assinar, atestando o que ele falou.
O servidor, ele tem que tomar ciência daquilo, ele tem que concordar ou discordar daquela avaliação. E assim como ele tem que passar pela revisão do nosso representante da CADSMAP, assim como o secretário da pasta. Ele tem que dar ali o ok final, assinando e mandando para a gente. Então, isso é muito importante no preenchimento desses formulários. Vamos lá. Outro ponto muito relevante, muito importante, é observar os prazos no processo de avaliação. É de suma importância, porque para evitar o prejuízo do servidor na falha do preenchimento. Se a avaliação ela não chegar aqui no tempo hábil, fica muito complicado da gente conseguir adaptar o servidor, a gente conseguir trabalhar em cima do estágio probatório. Porque passado o período de estágio probatório, e se ele não tiver avaliação, fica tanto complicado para o servidor quanto para o chefe imediato, né? Porque é a responsabilidade do chefe imediato preencher essas avaliações. E a gente precisa, enquanto não houver as avaliações, a gente não tem como a gente fazer a conclusão de estágio probatório do servidor, porque a gente precisa desses dois quesitos principais: o tempo de efetivo exercício, onde a gente faz a contagem ali junto com as suspensões, e a gente precisa comprovar a eficiência e eficácia do servidor, que a gente comprova através desse documento de suma importância, que é a avaliação de estágio probatório. Então ela precisa estar assinada, precisa chegar em tempo para a gente poder fazer tanta aprovação e poder agir em caso de desempenho ruim do servidor em estágio probatório. Tá aí para vocês, né? Nossa Secretaria de Administração, tá o nosso endereço, que é a Rua Doutor Barro Júnior 385. O setor fica aqui no primeiro andar. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer documento, qualquer coisa que possamos prestar aqui para o servidor, é só comparecer aqui no primeiro andar. E também temos aqui nosso contato de WhatsApp e o e-mail do nosso setor. Estamos à disposição para toda e qualquer dúvida, assim como presencialmente. Só comparecer aqui que estamos disponíveis para tirar toda dúvida. E se inscreve no canal, gente. Se inscreve, curta e compartilha. Isso aí com todo servidor de Nova Iguaçu. Como eu falei no começo, não necessariamente o chefe imediato precisa desse treinamento. Ele é o principal alvo, claro. Mas é muito importante qualquer servidor, até mesmo o servidor de estágio probatório, ele esteja ciente aqui desse treinamento, ele possa acompanhar para saber de como funciona o seu procedimento, né? A sua avaliação ali, para qualquer contestação, para ajudar na própria avaliação. Até para você lembrar do seu chefe imediato, caso ele esqueça, lembra ele, fala: olha, meu período de estágio probatório está chegando, tem que fazer meu formulário. Vale a pena lembrar aí. Então é isso, gente. Um resumo de tudo é isso. Lembrando a importância do estágio probatório, a importância das avaliações em dia. A gente viu aqui, a gente está com um sistema de avaliação novo, muito bom ali, muito mais fácil de preencher. Vale ressaltar aqui, na hora de imprimir, por favor, servidores, chefes imediatos, não imprimam a avaliação em formato paisagem, coloquem no modo retrato, porque isso prejudica aqui, fica um acúmulo muito grande de folhas no formulário. A gente fez um sistema aqui para gerar 4 folhas no formulário, aqui nossos arquivos ficam lotados. É uma coisa complicada, então é muito importante. Não imprimam a paisagem, não imprimam de lado. Imprima o formulário em pé, no modo retrato. Isso é muito importante pra gente. Assinem direitinho. Você pode imprimir frente e verso pra gente ficar até melhor. E é isso aí, gente. Muito obrigado pelo treinamento. Quero agradecer a atenção de todos. Quero agradecer a oportunidade aqui. Esse registro online ficou mais fácil do que o treinamento presencial. A gente queria alcançar todo mundo de forma remota. Para cada um, a gente sabe que são muitos afazeres na prefeitura, o frequência, o controle dos funcionários, é muita responsabilidade. A gente fez desse formato, espero que vocês tenham gostado. Quero sugestões de vocês aqui, mandem para o canal da secretaria. Qualquer tipo de sugestão que vocês achem produtivo aqui para a gente melhorar nosso treinamento, porque a intenção é alcançar o máximo de servidores possíveis dentro do seu prazo, dentro do seu tempo. Sei que nem todo mundo pode comparecer aqui, que é muita correria, então a gente está fazendo esse formato para poder facilitar a vida do servidor, para a gente conseguir disseminar melhor essa informação, disseminar melhor o nosso trabalho, nosso desempenho, nosso serviço da prefeitura como um todo. Então qualquer sugestão manda para a gente. Quero agradecer a todo mundo, quero agradecer o secretário Paulo Sérgio, que disponibilizou aqui toda a ferramenta, toda a nossa equipe aqui para tornar disponível esse treinamento. E em breve retornaremos com mais atualizações, responderemos dúvidas,
Mas por enquanto estamos finalizados, né? Muito obrigado a todos pelo tempo e é isso aí, gente. Obrigado, servidor. Até mais.